Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este Paraninfo de San Bernardo de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a este Seminario Internacional de Alta Formación, Seguridad Jurídica y Tributación. Me van a permitir que presente a mis acompañantes de mesa, comenzando por mi derecha, a don José Alberto Simonetti, presidente del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil. Bienvenido. Inmediatamente a mi izquierda, doña Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Gracias por estar aquí, Victoria. En el extremo derecho, don Orlando Leite Ribeiro, embajador de Brasil en el Reino de España. Bienvenido, señor embajador. Y en el extremo izquierdo de la mesa, mi querido amigo y compañero, el profesor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Y yo soy Joaquín Goyache, rector de esta universidad. Les doy de nuevo la bienvenida y vamos a comenzar, ya que vamos con un poquito de retraso, con el turno de palabra. Tiene la palabra el profesor Ricardo Alonso, decano de la Facultad de Derecho. Bom dia, queridos colegas, queridos amigos do Brasil. E sejam bem-vindos a esta bela cidade de Madrid e a este não menos belo auditorio da Universidade Complutense, nosa querida casa, que durante estes días tamén será súa. Es un verdadero honor y un verdadero placer recibir en la Complutense a esta extraordinaria delegación de Brasil, procedente del mundo de la abogacía, de la judicatura y de la academia, para abordar, junto con colegas españoles y argentinos, la temática de la tributación y la seguridad jurídica. Un tema trascendental en Europa que va más allá de lo estrictamente tributario para adentrarse en el núcleo duro del derecho constitucional. Quienes se hayan adentrado mínimamente en lo que es hoy la Unión Europea sabrán de lo que hablo. Las constituciones nacionales, a día de hoy, incluida la Constitución Europea, no se entienden, no se pueden entender, no se pueden leer si no es a la luz del derecho de la Unión Europea. Y debo señalar a este respecto, y puesto que estos días, como decía, se van a centrar en el estudio de la tributación, del mundo tributario vinculado a la seguridad jurídica, que precisamente ha sido el mundo tributario el que ha provocado dos de los pronunciamientos más importantes desde el punto de vista del derecho constitucional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos años. Me refiero a la saga Tarico y al más reciente asunto Lin, que es una sentencia del Tribunal de Justicia de hace menos de un año. En esa saga y en esa sentencia, el Tribunal de Justicia se centró ni más ni menos que en las relaciones entre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los propios catálogos nacionales de protección de los derechos fundamentales. Bien, como les decía, por tanto, sepan ustedes que por lo menos en Europa, cuando uno se adentra en el mundo del derecho tributario y además lo vincula con un principio general de derecho de alcance constitucional, como es el de seguridad jurídica, está elevando el tono del debate a un nivel claramente constitucional. Por lo demás, es un momento clave, el momento de la celebración de este seminario, en un periodo de tensión, de alta tensión en España, como saben ustedes, entre el mundo político y el mundo judicial. Esa tensión es una tensión atípica, realmente atípica en España, pero menos atípica en Brasil, donde las tensiones entre el mundo de la judicatura y el mundo político están más asumidas por su propio sistema constitucional.
Esa tensión es más ajena al mundo español y tenemos que lidiar con ello. Por eso espero que estos 3 días de encuentro sea enriquecedor a efectos de un intercambio de pareceres y que dé sus frutos entre lo que tenemos que aprender de los brasileños y, por qué no, lo que los brasileños tendrán que aprender de los españoles y, sobre todo, de los españoles en nuestra condición de europeos. Como también espero, y voy finalizando, que la OAB, la Orden de Abogados de Brasil, con su presidente Simonetti a la cabeza, lleguen al convencimiento, después de estos 3 días, de que la Sapienza, aun siendo una universidad importante, no es la Complutense de Madrid. Y espero que en el futuro la UAB, con su presidente a la cabeza, se decida por tomar a la Complutense como sede permanente de estos encuentros brasileños de la judicatura, de la academia y de la abogacía. En fin, concluyo como comencé, deseándoles una feliz estancia en esta hermosa ciudad que está de fiesta tras la conquista de la 36ª Liga de Fútbol por ese Real Madrid que tanto tiene de brasileiro. Así que a la Madrid y vivan Vinicius, Rodrigo y Militao. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente del Consejo Federal de la Orden de la Abogacía de Brasil, el señor José Alberto Simonetti. Muito bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o senhor Joaquim Goiás Chigoni, nosso reitor magnífico da Universidade Complutense de Madrid. Cumprimento os demais componentes dessa mesa, o embaixador do Brasil na Espanha, Dr. Orlando Leite Ribeiro, nossa colega presidente do Conselho Geral da Advocacia Espanhola, Vitória Ortega Benito, e também cumprimento ao colega que acaba de nos falar, Ricardo Alonso Garcia, decano da Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid. Antes de seguir nas brevíssimas palavras que trago ao início deste encontro, eu gostaria respeitosamente de pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia climática que tem ocorrido em nosso Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, onde quase 100 brasileiros já estão mortos e tantos outros sumidos. Portanto, com respeito de todos os presentes, eu ofereço, em nome da advocacia brasileira, 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos, rogando a Deus para que nós possamos suplantar o quanto antes essa tragédia que assola o nosso país. Sigo cumprimentando o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Luiz Roberto Barroso, mas estendo os cumprimentos ao ministro Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli, que aqui conosco estão. Cumprimento o presidente do Tribunal Constitucional da Espanha, o magistrado Cândido Conde Pumpido Toron, agradecendo desde logo pela sua presença. Cumprimento o decano do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro federal Felipe Sarmento, os presidentes das seccionais, aqui representados por muitos deles, cumprimentando o seu coordenador, Erinaldo Dantas Filho, presidente Daniela Borges, presidente Rafael Lara, presidente Sérgio Leonardo, presidente Fernando, nossos diretores do Conselho Federal, Rafael Warner, Leonardo Campos e Sayuri Ottoni. Cumprimento ainda, rendendo a o grande sucesso deste evento, que é o diretor da Escola Superior de Advocacia Brasileira, Rony Proz Duarte, bem como o coordenador deste evento, Dr. Eduardo Maneira. Senhoras e senhores, hoje, diante de Vossas Excelências, sinto-me honrado em participar da abertura deste programa internacional de alta formação. Iniciativa da Escola Superior da Advocacia, a ESA Nacional, em colaboração com a Universidade Complutense de Madrid. Inicio essa conversa com uma provocação do intelectual Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e grande intelectual brasileiro. Ele nos questiona sobre onde
se não na universidade, nas instituições de ensino, poderíamos repensar o mundo com a sabedoria e a liberdade necessária. O que ele buscava era uma resposta, talvez um compromisso, de que a academia deve ser um espaço de questionamento amplo e generoso. Nesse espírito, eu agradeço mais uma vez à Escola Superior da Advocacia Brasileira e à Universidade Complutense de Madrid, que possibilitaram esse encontro de mentes brilhantes, este diálogo entre culturas e sistemas jurídicos, e que nos desafia a pensar, a questionar e a transformar. E falando em transformação, como podemos nos acomodar quando vivemos tempos que clamam por legalidade, justiça e diálogo? A resposta é clara: não podemos. A Ordem dos Advogados do Brasil, com mais de 1,3 milhões de advogadas e advogados inscritos, mantém-se como a maior entidade civil do país dedicada à justiça. Recebemos a confiança não só da sociedade brasileira, mas também da comunidade internacional, presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. A Constituição Federal Brasileira consagra a advocacia como indispensável à administração da justiça. Que honra, que responsabilidade. E é nesse ponto que afirmo: a internacionalização da nossa luta é uma missão sem fronteiras. A teoria é o poder máximo, é o eixo universal onde todas as nações podem se encontrar para debater, para refletir sobre temas que atravessam sistemas de justiça em todo o mundo. Por isso, tenham a certeza de que estamos no lugar certo. Hoje nos reunimos para abordar um tema que transcende as fronteiras da advocacia e toca a essência de nosso Estado democrático de direito: a segurança jurídica e tributação. É uma oportunidade ímpar para refletir sobre esses pilares fundamentais de nossa sociedade. Questiono a todas e a todos aqui presentes: por que a segurança jurídica é tão vital? Como ela influencia a tributação e o desenvolvimento econômico? Essas perguntas que nos permitem explorar a complexidade do direito como ferramenta de justiça social e crescimento. No Brasil, a jornada até a reforma tributária, consagrada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, revela uma história de desafios e transformações. Antes desta mudança, o sistema tributário brasileiro era um labirinto de normas e regulamentos com mais de 492 mil normas criadas desde a promulgação da nossa Constituição Federal em 1988. A complexidade era tão grande que se traduzia em uma média de 2,31 normas tributárias a cada hora do dia útil. Esta realidade dificultava a vida dos contribuintes e estagnava o potencial de crescimento econômico do país. A resposta veio na forma do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA dual, que simplificou a tributação ao consolidar diversos impostos num só mecanismo. A reforma tributária foi um passo importante para garantir que os tributos fossem cobrados de forma mais equitativa, sem desconsiderar a capacidade contributiva de cada cidadã e cidadão brasileiro. Mas, além da simplificação, como esta mudança fortalece a segurança jurídica? A segurança jurídica, como sabemos, é a garantia de que as leis sejam claras, estáveis e aplicadas de maneira uniforme. Ela permite que tanto cidadãos quanto empresas possam agir com a certeza de que os contratos serão respeitados e que os direitos adquiridos serão protegidos. Neste contexto, a segurança jurídica, além de ser um princípio do direito, é também uma necessidade econômica por proporcionar o ambiente necessário para que o investimento e a inovação floresçam. Aproveito para destacar que, no percurso da reforma tributária, a OAB obteve uma conquista importante em prol da advocacia. Na última semana, o Ministério da Fazenda apresentou uma proposta de regulamentação que inclui uma vitória importante para a advocacia: a redução de 30% nas alíquotas do imposto sobre bens e serviços para serviços prestados por profissões regulamentadas, incluindo a advocacia do Brasil.
O reconhecimento da especificidade e da importância dos serviços jurídicos supera uma mera conquista legislativa. É uma afirmação do valor que a advocacia agrega à sociedade brasileira. E, claro, esta redução é o resultado de um engajamento proativo e construtivo da Ordem dos Advogados do Brasil na formulação de políticas públicas. Este é um exemplo claro de como a advocacia pode e deve participar ativamente na formulação de leis que não só respeitam a profissão, mas também promovem a justiça. Ora, e como podemos então garantir que tais avanços continuem a servir os interesses da justiça e da sociedade? A resposta está no constante diálogo entre a advocacia, os poderes executivo, legislativo e judiciário e a sociedade civil. É essencial que mantenhamos nossos princípios de defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, enquanto buscamos maneiras de adaptar nossa prática à evolução das necessidades sociais e econômicas. Senhoras e senhores, para finalizar, reafirmo que o direito deve ser um instrumento de estabilidade e previsibilidade, elementos essenciais para o desenvolvimento de qualquer nação. Portanto, enquanto olhamos para o futuro, reafirmemos nosso compromisso de promover um sistema jurídico que seja tanto um pilar de segurança quanto um motor de progresso. Que nossa colaboração aqui neste programa de alta formação inspire ações e ideias que levem à realização desses objetivos tão nobres. Desejo um excelente evento a todos e a todas e muito obrigado. Muchas gracias, presidente, por tus palabras. Tiene la palabra la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, doña Victoria Ortega Benito. Presidenta. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias. Saludo a todas las autoridades presentes, a las autoridades portuguesas, a las autoridades españolas. Bienvenidos, bienvenidas a España. Únicamente, dada la hora, me limitaré a darles la bienvenida en nombre de la abogacía española y a ponernos a su disposición para cuanto pudieran necesitar durante estos días. Sin señalar, como no, la importancia y la oportunidad de estas jornadas. La importancia de la que es la relación de la academia con el mundo jurídico, con la magistratura, con la abogacía, la oportunidad que nos ha indicado el decano de la materia a tratar y la importancia de continuar las relaciones entre todo el mundo ibero-latinoamericano y España. En la abogacía estas relaciones son antiguas, son constantes y sobre todo son muy productivas. Así continuaremos sin duda. Les deseo un congreso muy fructífero, la más feliz estancia en España y quedo, como toda la abogacía española, a su disposición. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, presidenta. Tiene la palabra el señor embajador de Brasil en el Reino de España, don Orlando Leite Ribeiro. Buenos dias a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, senhor presidente do Tribunal Constitucional de Espanha, Dom Cândido Conde Pumpido, senhores ministros Gilmar Mendes e Antônio Dias Toffoli, senhora senadora Tereza Cristina e senhor deputado Pedro Lupion, estimado reitor da Universidade Complutense de Madrid, Dom Joaquim Goiati Gonha, senhor presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. José Alberto Simonetti, senhora presidenta do Conselho General da Abogacía Espanhola, Dona Victoria Ortega, estimado decano da Faculdade de Direito da Universidade Complutense, Dom Ricardo Alonso Garcia, senhor decano do Ilustre Colégio da Abogacía de Madrid, Dom Henrique Bon, outras autoridades presentes, senhoras e senhores. Para mim, é um grande honor e satisfação participar neste acto de abertura. A realização de um seminário internacional de alta formação em segurança jurídica e tributação em Madrid é emblemática em vários aspectos que buscarei ilustrar mais adelante. Pero antes de isso, devo dizer que, como embajador de Brasil em Espanha,
y ante tantas autoridades de ambos países, me encuentro en el dilema de en qué idioma hablar. De esa manera, en el mejor espíritu de la iberofonía, he comenzado este discurso en español y con el permiso de mis amigos de este país, me permito ahora pasar a mi língua materna. Essa questão linguística vai muito além da nossa recorrente brincadeira com o portunhol. Ela bem exemplifica que, como tenho reiterado em diversas ocasiões, Brasil e Espanha trilham um caminho indissociável. Nossas raízes são profundamente entrelaçadas, fundamentadas em laços históricos, culturais e até familiares, o que não deixa de se refletir em nossos ordenamentos jurídicos. Nascidos da tradição romano-germânica, ambos se arraigaram em um inegociável e inabalável constitucionalismo. Se nosso passado nos une em estreita proximidade, tenho plena confiança de que nosso presente e futuro são igualmente compartilhados, quer por nossos valores comuns, por nossa identidade ibero-americana, por nossas aspirações globais, ou por nossa realidade socioeconômica, os povos brasileiro e espanhol seguirão juntos em uma aliança estratégica que, sem dúvida, contribuirá para a prosperidade de ambas as nações e para a nossa projeção no mundo. Nesse contexto, é extremamente oportuno que um debate que certamente trará implicações deontológicas do dever ser, do agir moralmente, seja travado em conjunto por juristas dos dois países. Esses trabalhos não ficarão, estou certo, circunscritos no âmbito teórico. Terão efeitos práticos, regrando para melhor a realidade fática brasileira. Nada mais oportuno do que levarmos a cabo este trabalho justamente aqui, na Escola de Prática Jurídica da Complutense, que há mais de 70 anos está constituída por advogados em exercício, magistrados, procuradores, fiscais, notários e membros da administração pública espanhóis. E aqui não posso deixar de registrar o simbolismo de termos reunidos para essa discussão também muitos dos maiores expoentes dentre todos os operadores do direito brasileiro. Contamos com a liderança do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, das Casas Legislativas, enfim, de todas as funções essenciais à Justiça. Reconhece igualmente que a segurança jurídica é um elemento indispensável à Justiça e, por extensão, ao objetivo constitucional de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E essa valorização da segurança jurídica, que acabamos de mencionar, que conforma um outro aspecto emblemático da realização deste seminário em Madrid, por ser uma das bases do intenso relacionamento econômico-comercial que assistimos hoje entre os dois países. Como já mencionei, os laços que unem Brasil e Espanha são profundos, multifacetados e de longuíssima data. Mas arrisco dizer que talvez hoje os laços mais visíveis entre nossas nações, se não considerarmos o futebol, que acabamos de mencionar também, é claro, são os empresariais. Não irei aborrecê-los com estatísticas frias, que são de toda forma impressionantes. Mencionarei apenas que a Espanha é o segundo principal investidor estrangeiro no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos, e que os investimentos espanhóis no país, considerando a média do estoque dos últimos 10 anos, representam o dobro dos franceses e do Reino Unido, o triplo dos alemães e 4 vezes os dos chineses. Permito-me citar alguns exemplos do que isso representa. A maior operadora de telefonia móvel do Brasil em número de usuários, a Vivo, tem origem de seu capital na espanhola Telefônica. A maior operadora de aeroportos brasileiros,
a AENA, é espanhola, assim como a maior concessionária de rodovias, a Artedes, que pertence à espanhola Abertis. Muitos dos senhores moram em Brasília e pagam suas contas de eletricidade à Neoenergia, que pertence à espanhola Iberdrola. Ou talvez tenham suas contas no Banco Santander. Caso tenham um seguro distribuído pelo Banco do Brasil, certamente estão reassegurados pela espanhola Mafre, que, aliás, tem hoje a maior carteira de seguro rural do Brasil. Poderia dar muitos outros exemplos, mas acredito que já temos uma imagem bastante clara de como as empresas espanholas fazem parte do dia a dia de todos nós brasileiros, nos mais diversos setores. Do outro lado dessa moeda, temos que o Brasil é hoje o principal gerador de divisas para essas companhias, com participação muitas vezes superiores à da própria Espanha. Contribuímos, assim, largamente para a saúde econômico-financeira do tecido empresarial espanhol e, por consequência, a economia espanhola como um todo. E o que é que está na base dessa relação simbiótica? Sem sombra de dúvida, a segurança jurídica no Brasil. E não estou dizendo isso só por estar na abertura deste seminário. Se resgatarem minhas intervenções nesses pouco mais de 2 anos que estou aqui na Espanha, verão que este talvez seja o ponto mais recorrente. A segurança jurídica e regulatória que temos hoje em nosso país é motivo para grande orgulho. E sua perpetuação e aprimoramento mais do que justificam um encontro como este, sobretudo em um terreno que é a prova viva de sua extrema relevância, como busquei ilustrar. Este seminário internacional tratará também de tributação. Este é justamente o ponto apontado por diversos estudos publicados aqui na Espanha como o maior entrave ou desafio para fazer negócios no Brasil. Estamos vivendo, como é do conhecimento de todos e como acabamos de mencionar, uma oportunidade única para impulsionarmos nossa tão almejada reforma tributária. Não tenho dúvida de que esses 3 dias de debate em muito contribuirão para o avanço da matéria, que naturalmente tem despertado o maior interesse de nossos colegas espanhóis. Desejo a todos, assim, uma produtiva jornada de trabalho. Tenho plena convicção de que as pontes que serão construídas e as sementes que serão plantadas ao longo desses próximos 3 dias trarão frutos que serão colhidos por toda a sociedade brasileira. Pois, nas palavras de Rui Barbosa, a força do direito deve superar o direito da força. Muito obrigado. Muchísimas gracias, señor embajador. Continuamos con este acto de inauguración, cediendo la palabra al señor presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, don Luiz Eduardo Barroso. Muito bom dia a todos. Tenho muito prazer e muita honra de estar aqui na abertura deste seminário na Universidade Complutense sobre segurança jurídica, tributação e novas tecnologias. Queria cumprimentar o magnífico reitor Joaquim Goiati, queria cumprimentar o decano da Faculdade de Direito, o professor Ricardo Alonso Garcia, o presidente do Tribunal Constitucional da Espanha, Cândido Conde Pumpido, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, o embaixador do Brasil aqui na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, e na pessoa deles, cumprimento todas as pessoas aqui presentes. O nosso tema, o tema específico sobre o qual gostaria de compartilhar algumas reflexões, é a segurança jurídica, a tributação e as novas tecnologias. Como nós bem sabemos, o direito gravita em torno de 3 grandes valores: a justiça, a segurança jurídica e o bem-estar social. E o foco da nossa conversa hoje é a segurança jurídica. Eu, como tradicionalmente faço, dividi essa apresentação em 3 partes. Uma dedicada à segurança jurídica em geral, a outra dedicada à segurança jurídica em matéria tributária e as dificuldades enfrentadas,
e a terceira relativamente às novas tecnologias e à sua tributação. Eu sou uma pessoa muito preocupada com classificações e arrumação das ideias, é o modo como gosto de pensar a vida, e é preciso ter muito cuidado com as classificações. Recentemente, um embaixador brasileiro me disse que, ao chegar numa embaixada do Brasil, foi até a biblioteca e lá encontrou o Espírito das Leis de Montesquieu na seção de religião e Raízes do Brasil na seção de botânica. Então, é preciso ter cuidado com as classificações para que elas possam ser adequadas. A parte 1, portanto, a segurança jurídica de uma maneira geral. Segurança jurídica, como nós sabemos, e aqui não preciso repassar teorias consolidadas, funda-se na ideia de estabilidade, previsibilidade e garantias. Estabilidade do que já se tem, ou seja, daquilo que já foi incorporado ao patrimônio jurídico das pessoas, o que é protegido no Brasil pela cláusula constitucional de proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, a previsibilidade das condutas, que é protegida no Brasil pela legalidade, pela clareza das normas, pela estabilidade da legislação e da jurisprudência e pela garantia de que existam instituições com independência funcional e capacidade técnica para aplicar a legislação. No Brasil, nós temos vivido, no tema da segurança jurídica, uma transformação muito profunda, que é a intronização do respeito aos precedentes. Os sistemas jurídicos globais, o modelo do common law e o modelo do civil law, se aproximaram em alguma medida, com ampla legislação nos países do common law e com uma valorização dos precedentes da jurisprudência em países do civil law, como o Brasil. E temos tido inúmeras inovações nessa matéria nos últimos anos. As decisões proferidas em ações diretas pelo Supremo Tribunal Federal passam a ter efeitos vinculantes relativamente às instâncias inferiores. Os relatores dos recursos podem decidir monocraticamente os casos, se eles tiverem mantido a jurisprudência, ou podem reformar as decisões se não tiverem observado a jurisprudência dominante. As sentenças proferidas contra a fazenda pública que sigam a jurisprudência dominante já não dependem mais do segundo grau de jurisdição, e o texto constitucional brasileiro introduziu as súmulas vinculantes e, sobretudo, a figura da repercussão geral, que revolucionou a maneira como se interpreta e se aplica o direito no Brasil. Portanto, nós temos, em nome da segurança jurídica, desenvolvido um esforço muito relevante na criação de um sistema jurídico de precedentes que, de resto, é indispensável para a isonomia, para a eficiência do sistema e, sobretudo, para a segurança jurídica. É um aprendizado que nós ainda estamos vivendo, inclusive dos próprios tribunais respeitarem os seus próprios precedentes. Mas a criação de uma cultura de precedentes, a mim me parece indispensável para que nós possamos promover segurança jurídica mais amplamente, e aqui eu chego no tema específico da segurança jurídica em matéria tributária e as dificuldades que nós temos enfrentado, que é o segundo tema, a segunda parte da nossa conversa. A segurança jurídica em matéria tributária é protegida no Brasil pelas limitações constitucionais ao poder de tributar, que classicamente são a legalidade tributária, a anterioridade da lei tributária, a isonomia tributária, a irretroatividade da lei tributária e a vedação do confisco. Embora as ideias constitucionais sejam bem arrumadas nessa matéria, é inegável que nós enfrentamos muitas dificuldades em termos de estabilidade e segurança jurídica em matéria tributária no Brasil. Em primeiro lugar,
pela imensa complexidade do sistema. Acho que esse talvez seja um dos grandes consensos brasileiros. Tem-se a esperança de que, com a emenda constitucional recente, 132 de 2023, se possa obter algum grau de simplificação que reduza esta complexidade do sistema. Segunda causa de alguma insegurança jurídica é a multiplicidade de normas e a sua alteração frequente. A terceira causa, que aflige sobretudo a nós da Justiça, é a judicialização ampla das questões tributárias. Aliás, o Brasil vive uma epidemia de judicialização. Nós temos mais de 80 milhões de processos em curso. Não é só a litigância tributária, temos excesso de litigância trabalhista, temos excesso de litigância contra o poder público, temos excesso de litigância contra as companhias aéreas, temos excesso de litigância contra as instituições financeiras. O fenômeno é generalizado. Mas a litigância tributária é responsável por cerca de 40% dos processos em curso no Brasil, o que representa um número excessivamente expressivo. Nós temos, no Supremo e no Conselho Nacional de Justiça, procurado enfrentar esse problema específico do excesso de litigância tributária, sobretudo nas execuções fiscais, que é a cobrança da dívida pública pela Fazenda. Nós, no Supremo, aprovamos recentemente uma decisão muito importante, exigindo o prévio protesto de títulos para ajuizamento de execuções fiscais, depois de havermos constatado, mediante pesquisa, que com o protesto de títulos se arrecada mais de 20% da dívida, e com o ajuizamento de execução fiscal se arrecada menos de 2% da dívida. Portanto, uma transformação profunda que melhorará a arrecadação e diminuirá a judicialização. E, recentemente, extinguimos todas as execuções fiscais até o valor de R$10 mil, que correspondia, valor histórico de R$10 mil, a 52% das execuções fiscais. Determinamos a extinção de todas elas que estivessem paradas há mais de um ano, sem citação do devedor ou sem a penhora de bens para liquidar a dívida. E o outro problema, que também cria insegurança jurídica no Brasil, é a demora na solução dos litígios tributários, em alguns casos levando mais de uma década. E, portanto, quando finalmente se chega à solução final, ou existe um cadáver no armário da Fazenda Pública, doutora Annelise, ou existe um susto ou um rombo para as empresas privadas. Portanto, nós precisamos enfrentar esse problema da falta de celeridade na solução das grandes questões tributárias, e existem mecanismos no direito brasileiro para isso, inclusive a ação declaratória de constitucionalidade. Portanto, nós precisamos deixar de esperar tantos anos para solucionar litígios que nós temos instrumentos expeditos para resolver. E, por fim, a questão da oscilação jurisprudencial, que também é um problema na matéria tributária, como juízes e advogados são capazes de perceber. E aqui nós temos uma dificuldade de desenho institucional que nós precisamos equacionar, que é a possibilidade de se interpor contra as decisões dos tribunais estaduais e dos tribunais regionais federais, tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E o que acontece no Brasil, em alguns casos emblemáticos, é que a matéria se consolida no Superior Tribunal de Justiça após o recurso especial, às vezes até com súmula, e depois, quando o tema chega ao Supremo via recurso extraordinário, há uma alteração dessa jurisprudência, desse entendimento, e, evidentemente, isso é causa de grande insegurança jurídica. Às vezes, o contribuinte acha que já está resolvido o seu problema com base no que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, e, por vezes, alguns anos depois, vem a nova decisão no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso fazer os diagnósticos com seriedade, com severidade, para nós podermos enfrentar essas diferentes questões. Nós temos
Nesse momento, questões controvertidas, eu não vou aqui discuti-las, uma decidida recentemente que gerou choro e ranger de dentes, que foi a questão das relações tributárias de trato continuado, quando há mudança de jurisprudência, e a partir da mudança de jurisprudência para frente, deve-se entender que houve uma mudança de norma e, portanto, já não vale a coisa julgada anterior. Nós temos uma questão importante, votada recentemente pelo ministro Gilmar Mendes, eu mesmo pedi vista sobre o termo ACO para o cálculo do prazo da ação rescisória quando o Supremo declara inconstitucional uma norma ou muda a sua interpretação, que é um tema importante e delicado, e nós temos essa eterna questão das desonerações no Brasil, que também está posta perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa é uma análise, evidentemente, sucinta, mas importante, do que, a meu ver, tem causado algum grau de insegurança jurídica em algumas questões tributárias. É claro que tudo que envolve interpretação na vida sempre estará sujeito a algum tipo de subjetividade e de alteração. Isso é inevitável. Mas nós, evidentemente, devemos nos esforçar ao máximo para a estabilização dessa jurisprudência. As interpretações sempre existirão. Eu gosto de citar um episódio bem prosaico, mais recente, ocorrido na minha vida, de que existem diferentes maneiras de se interpretar uma norma. Recentemente, a minha filha, querida e amada, que aqui está presente, se casou, e na cerimônia de casamento, muitos colegas estiveram presentes, inclusive a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que é uma pessoa muito reservada, mas teve a gentileza de comparecer. Quando ela ia saindo da festa, fizemos um galpão em casa, eu fui me despedir dela e perguntei se ela tinha sido bem servida, se tudo tinha corrido bem, e ela me disse, tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse, como assim não conseguiu? A atendente me disse que ainda não estava na hora. Aí eu voltei com ela, peguei ela pelo braço, voltei até a mesa de doce e disse para a atendente, essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de comer um docinho. E a atendente disse, ainda não está na hora. E eu disse para a atendente, eu sou o pai da noiva, também gostaria de pegar um docinho. E ela disse, muda nada. E eu então catei os 2 docinhos e entreguei para a ministra Rosa Weber, mas essa atendente, embora talvez nunca tenha lido Kelsen, era uma positivista, normativista radical, que entendia que a norma que haviam dado para ela não podia ser flexibilizada em nenhuma hipótese. Portanto, tudo que é sujeito à interpretação é sujeito a algum tipo de variação. Mas, ainda assim, nós devemos procurar o máximo de estabilidade. E, por fim, chegando ao capítulo final, nós vivemos esse mundo de transformação trazido pelas novas tecnologias, pela revolução digital, pelas plataformas digitais e pela inteligência artificial. Nós vivemos sob a égide da terceira revolução industrial. A primeira simbolizada pelo vapor, como fonte de energia, no século XVIII. A segunda, da virada do século XIX para o século XX, simbolizada pela eletricidade como fonte de energia, pelo motor de combustão interna. E agora nós vivemos, desde a quadra final do século passado, a revolução digital ou a revolução tecnológica, que transformou as nossas vidas e criou um novo vocabulário para todos nós, com palavras que identificam utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais já não saberia mais viver. Fiz uma pequena lista privada aqui: Google, WhatsApp, Telegram, Uber, Dropbox, Skype, FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, Spotify, Amazon, iTunes, Netflix, YouTube. Estou citando só as que eu conheço de sabença própria. E para os solteiros ainda tem Tinder, Fernanda. Portanto, nós vivemos uma nova economia, que é a economia em que a riqueza deixou de recair sobre bens físicos e passou a ser a riqueza do conhecimento, a riqueza da inovação, a riqueza da propriedade intelectual. Há alguns anos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, as que
fabricavam automóveis como a General Motors e a Ford, ou as que produziam os grandes equipamentos como a General Electric. Nenhuma delas hoje figura entre as empresas mais valiosas do mundo, que são Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft, com seus novos nomes. Portanto, nós vivemos hoje esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos, algoritmo, que é uma palavra que nós não conhecíamos até anteontem, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. E nessa nova economia surgem essas novas tecnologias da robótica, blockchain, internet das coisas, criptoativos, streaming, computação nas nuvens. Tudo isso é novo nas nossas vidas e mudou o paradigma das relações de produção, das relações de trabalho e das relações de consumo, com o surgimento nesse ambiente das grandes empresas de tecnologia, que são as Big Techs, e essas empresas que estão na fronteira da inovação, como as startups e as fintechs. Portanto, esses avanços tecnológicos mudaram a economia e, evidentemente, mudaram o modo como se precisa trabalhar a tributação, porque a economia digital tem 3 características que a distinguem dos modelos tradicionais em que nós fomos criados. A primeira delas é a virtualização da vida. As interações pessoais já não precisam mais de presença física. A vida se virtualizou. Em segundo lugar, houve uma desterritorialização das relações econômicas. As empresas não estão mais fisicamente no local onde elas têm a sua principal sede de negócio. E cada dia surge um novo serviço oferecido pelos meios digitais. Nós temos novos modelos de negócio difíceis de tributar, como, por exemplo, o comércio eletrônico com a Amazon, Alibaba, Magalu. Nós temos as plataformas de vídeo como o YouTube, nós temos o streaming de filmes e séries como Netflix e HBO, Amazon Prime. Nós temos o streaming de música, nós temos serviços de armazenamentos em nuvens como Dropbox, Google Drive, serviços de pagamento online, como PayPal, compartilhamento de bens e serviços, Uber, Airbnb. Nós temos as redes sociais de interação, Facebook, Instagram, TikTok, sites de notícias, entre muitos outros. Portanto, aconteceu uma transformação muito profunda ao longo da nossa geração adulta, com impacto sobre a economia. E agora, e chegando ao capítulo final, nós vivemos o impacto da inteligência artificial, que anuncia a 4ª revolução industrial e talvez a mais profunda de todas. A 4ª revolução, que é uma combinação da inteligência artificial com a biotecnologia e com a ampliação da internet, que chega à internet das coisas e já vai para a internet dos sentidos. A inteligência artificial, ela é, numa definição simples, a transferência de capacidades humanas para computadores. Programas que transferem capacidades humanas para para computadores. Capacidades de tomada de decisão e capacidades cognitivas. E, muito importante de assinalar, nessa quadra, a inteligência artificial, ela não tem consciência de si mesma, não tem discernimento do que seja certo ou do que seja errado, não tem noção do que seja bem e do que seja o mal. Na verdade, a inteligência artificial é inteiramente alimentada com informações, dados e instruções que recebe da condição humana. E na inteligência artificial e por processos de aprendizado de máquinas, nós hoje chegamos à fronteira da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, que é essa capaz de gerar conteúdos e de utilizar a linguagem e conversar com cada um de nós. Não é pequena
a transformação que nós estamos vivendo, Renata. É uma transformação muito importante que muitos comparam a invenção da imprensa por Gutenberg, Renata, compara a invenção da imprensa por Gutenberg e ao iluminismo ocorrido no século XVIII, que mudou a maneira de os homens pensarem na Terra. Os benefícios são imensos. Melhor capacidade decisória em muitas áreas, automação, linguagem, pesquisas e inovação, aplicações da medicina, aplicações no direito, educação e cultura, e os riscos, impacto sobre o mercado de trabalho, utilização para fins bélicos, massificação da desinformação, violação da privacidade, discriminação algorítmica, questões de propriedade intelectual e, a mais grave de todas, que é a singularidade, que é o risco de os computadores desenvolverem consciência própria e se desenvolverem com a capacidade que tem de processar muito mais informações do que o cérebro humano, em velocidade muito maior, se efetivamente ganharem consciência. Quem vai controlar o mundo vai ser a inteligência artificial e não a condição humana. Eu sei que isso parece ficção científica, e os cientistas dizem que o risco disso acontecer é de aproximadamente 10%. E eu estava relativamente tranquilo, até que li um artigo do Yuval Noah Harari, em que ele perguntava: você entraria num avião se um engenheiro que o projetou dissesse que há 10% de risco de ele cair? E parei para pensar duas vezes. A inteligência artificial traz muitos proveitos para a condição humana, mas ela precisa ser regulada para a proteção dos direitos fundamentais, a proteção da democracia e ter uma governança que assegure transparência e inteligibilidade. A coisa mais extraordinária que está acontecendo nos dias atuais é a velocidade da transformação e daí a dificuldade de se legislar a respeito, inclusive em matéria de tributação. Vejam esses dados que interessantes. O telefone fixo, aquele pretão que os mais jovens nem conhecem mais, ele levou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. O telefone celular levou 16 anos para atingir 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O ChatGPT levou 2 meses para chegar a 100 milhões de usuários. Essa é a velocidade da transformação na vida que nós estamos vivendo, no mundo em que nós estamos vivendo. Daí as dificuldades da legislação. E aqui nós chegamos ao tópico final, que é como fazer a tributação incidir de maneira justa e segura sobre essas novas tecnologias e sobre esse novo mundo da economia digital e globalizada, de desterritorialização e de virtualização da vida, em que é muito fácil produzir uma erosão das bases tributárias, para usar a expressão que tem sido utilizada pela OCDE. Portanto, há não apenas a possibilidade de manipulação das normas existentes, como, na verdade, as normas existentes já não são capazes de colher efetivamente a capacidade contributiva de todas essas empresas. E é por essa razão que a OCDE e todos os países estão estudando a melhor maneira de enfrentar esses dois problemas, que são você conseguir fazer com que a tributação efetivamente ocorra onde a principal sede de atividade de serviços de consumo esteja sendo utilizada, e há essa preocupação de, inclusive, reduzir a concentração econômica nas grandes empresas de tecnologia que passaram a fazer uma concorrência, eu não vou dizer propriamente desleal, mas distorcida em relação à economia tradicional. Todo o mundo hoje está preocupado com o excesso de concentração econômica ocorrida nas grandes empresas de tecnologia. Há estudos que demonstram a grande
quantidade de perda de arrecadação pelas manipulações legítimas ou menos legítimas de constituição da empresa em um local totalmente de onde está a sua diretoria, de totalmente diferente onde está a sua principal sede de negócio, e dependendo do critério de tributação, a verdade é que as empresas mais valiosas do mundo são desproporcionalmente tributadas para menos, porque a legislação tributária internacional, inclusive, ainda não consegue alcançá-las de maneira adequada. Portanto, e no Brasil não há uma legislação específica sobre tributação das empresas de tecnologia, embora existam algumas propostas legislativas em curso. Portanto, eu aqui concluo preservando, senhor reitor, senhores professor, decano, Ricardo Alonso Garcia, eu aqui concluo com 3 ideias básicas. O Brasil conquistou estabilidade institucional e monetária nos últimos 35 anos, tendo superado alguns sobressaltos recentes. A segurança em geral e a segurança jurídica em particular estão na matriz dos direitos fundamentais assegurados na Constituição brasileira pelo artigo 5º. A reforma tributária vem com a proposta de simplificar o sistema e uma nova cultura de precedentes deve contribuir para a estabilização das discussões judiciais. Porém, é preciso reconhecer, e a gente, na vida, não lida bem com os problemas fazendo de conta que eles não existem, é preciso reconhecer que na área tributária ainda temos um relevante grau de insegurança jurídica, com excesso de judicialização, demora na solução dos litígios e certa oscilação jurisprudencial, que precisamos, como disse, equacionar. As novas tecnologias e os novos modelos de negócios trazem dificuldades e complexidades para a tributação dos principais atores da economia digital. E todo mundo se está à procura de fórmulas adequadas para a instituição de uma tributação justa, tanto na sua distribuição geográfica, como na esfera de apuração das materialidades econômicas a serem tributadas. E, por fim, eu disse ao início da nossa conversa que o direito gravitava em torno de alguns valores, entre os quais a justiça e a segurança. Além das dificuldades com a segurança jurídica, nós temos no sistema tributário brasileiro dificuldades em relação à justiça tributária. Nós temos um sistema que, além de complexo, ele é regressivo, ele é concentrador de renda, ele penaliza os mais pobres. No Brasil, sempre que se disser que o Tesouro está pagando alguma coisa, é preciso ter a consciência de que algum pobre está pagando, porque a principal arrecadação tributária no Brasil, por muitas circunstâncias, ainda recai sobre as pessoas pobres. E, portanto, em busca da segurança jurídica e da simplificação tributária, nós precisamos também, e muito no Brasil, de justiça tributária. Muito obrigado. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el presidente del Tribunal Constitucional de España, el señor Cándido Conde Pulido Turón. Excelentísimo señor presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Complutense de Madrid, excelentísimo señor presidente del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil, decano de la Facultad de Derecho, presidenta del Consejo de la Abogacía, autoridades, señoras y señores. Constituye para mí un gran honor reunirme con todos ustedes en este majestuoso Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, que sirvió como sede de la antigua Universidad Central y que constituye un espacio de incalculable valor histórico y artístico que nos traslada al Madrid isabelino.
Poder encontrarnos y conversar bajo estos altos techos decorados y entre columnas tan imponentes es ya por sí un privilegio y un recuerdo imborrable para todos. Con este marco tan propicio, mis primeras palabras como presidente del Tribunal Constitucional de España no pueden ser sino de agradecimiento a los anfitriones y saludo por ello especialmente al rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, don Joaquín Goyache, así como al decano de la Facultad de Derecho, don Ricardo Alonso, y al director de la Escuela de Práctica Jurídica, don José Manuel Almudí. Debo reconocerles que siempre es un motivo para mí de satisfacción recibir una invitación de parte de esta institución. Es por todos conocido que la Escuela de Práctica Jurídica es un centro de formación de referencia y de excelencia académica y no hay más que ver el alto nivel del profesorado entre los que se encuentran juristas de una reconocida trayectoria profesional magnífica. La escuela, siempre abierta al debate y al intercambio de conocimientos, extiende su influencia tanto a nivel interno, en el Reino de España, como allende nuestras fronteras, lo que, si me permiten, lo hace una verdadera embajada educativa en el ámbito del derecho internacional, donde se combina necesaria y acertadamente la teoría con la práctica, el estudio con la acción procesal. Y una muestra de ello es este Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y Cortes Supremas, el Congreso que se celebró el pasado 4 de octubre, en el que yo mismo tuve el honor de participar, ya que el día manifesté el valor que tiene este tipo de encuentros internacionales para fomentar el enriquecimiento mutuo a través de una lectura recíproca de nuestra experiencia europea e iberoamericana, de nuestra jurisprudencia española y brasileira. De nuevo, hoy aquí les manifiesto que el Tribunal Constitucional, que tengo el honor de presidir, es consciente de la importancia de promover amplios espacios con aquellas instituciones y comunidades con quienes compartimos formas similares de entender el mundo. Por ello quisiera también felicitar al presidente del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil por los esfuerzos desplegados para llevar a cabo este curso, con la dificultad que supone, además, que el curso tenga lugar fuera del territorio brasileiro. Y hago extensible mi felicitación al director general de la Escuela Superior de la Abogacía Nacional, el señor Rodney Preus, y al coordinador de Derecho Tributario, el señor Eduardo Maneira, quienes juntos con el director de la escuela, el señor Almudí, han participado en la coordinación de este curso de alta formación. El tema, la cuestión del Congreso que hoy comienza, seguridad jurídica y tributación, es tan amplio como complejo. Ello exige abarcar el asunto desde una perspectiva multidisciplinar, como he visto que se hará en los distintos paneles que tienen lugar a continuación. Sin embargo, la complejidad de la cuestión requiere una correcta comprensión de las normas y de la regulación tributaria en relación con la garantía de los derechos de los ciudadanos, el principio de seguridad y el principio de legalidad. Sin ánimo de extenderme en mi intervención, me gustaría señalar algunas cuestiones que considero importantes sobre la seguridad jurídica y la tributación, con especial énfasis en la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional del Reino de España, que es el garante supremo de los derechos fundamentales y al mismo tiempo el intérprete máximo de la Constitución española. Vengo de una reunión que se ha celebrado estos últimos días
en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde los 27 presidentes de los tribunales constitucionales de la Unión hemos tenido ocasión de debatir con los 27 jueces que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y de la misma forma que allí hemos hablado de la unidad en la diversidad, también tenemos que construir una comunidad iberoamericana que nos permita hablar también desde la complejidad del derecho, teniendo en cuenta que para los españoles el Atlántico nunca ha sido un abismo que nos separa de Iberoamérica, sino un puente que nos une directamente a ella. Podríamos decir que la Constitución española del año 78 ha tenido una especial incidencia en el derecho tributario. Recordemos que ya el artículo 9, tercero de la Carta Magna Española garantiza la seguridad jurídica de las normas y considera la seguridad jurídica como uno de los principios generales del ordenamiento y de la actuación de los poderes públicos. Pero para comenzar nuestra jurisprudencia, lo primero que hubo necesidad es de especificar qué es exactamente este principio de seguridad jurídica, definirlo. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de su primera época, de 1981, la sentencia 2781, ya definió la seguridad jurídica como la suma de la certeza y la legalidad, de la jerarquía y la publicidad normativa, de la irretroactividad en lo no favorable y de la interdicción de la arbitrariedad. Pero no debe de agotarse, digamos, el concepto en esa suma, porque si no, no sería necesario formular un concepto explícito. Y por ello se dice que la seguridad jurídica exige, además de la suma de estos principios, equilibrarlos todos ellos para promover en el orden jurídico la justicia y en el orden de la libertad la igualdad. Unos años más tarde, el año 1986, el Tribunal añadió que este principio se integra en los aspectos relativos a la certeza y a la claridad de la norma y también a la previsibilidad de los efectos de su aplicación por parte de los poderes públicos. Por ello, la seguridad jurídica garantiza la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las normas y situaciones derivadas de la aplicación de las normas válidas y vigentes. El principio de previsibilidad, la expectativa razonable fundada en que el ciudadano debe tener conocimiento de cómo va a responder el ordenamiento jurídico a su comportamiento. Es decir, no va a tener una respuesta nunca diferente de aquella que debiera ser previsible cuando inicia sus actividades económicas, jurídicas, contractuales. Debe saber exactamente cuál es la consecuencia. Mi larga experiencia de muchos años en el Tribunal Supremo Español, que debemos considerar precisamente que con la certeza de su jurisprudencia crea seguridad jurídica, me hizo dar cuenta de la importancia que el principio de certeza, el principio de seguridad, basado en la previsibilidad para todo ciudadano de cuál va a ser las consecuencias de su actividad, es la esencia de la seguridad jurídica. Tenemos por aquí, por lo tanto, ya definido el qué y nos considera y tenemos que definir también el cuándo y el cómo. La sentencia de 150/1990 de 4 de octubre, al hablar de este sector, señaló que debe ser específicamente aplicable la seguridad jurídica al ámbito tributario, porque las normas tributarias se dirigen a todos los ciudadanos y deben ser abarcables y comprensibles para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida, ya que una legislación oscura, confusa o incompleta dificulta la aplicación de las normas tributarias
y socava la confianza de los ciudadanos en el derecho y al mismo tiempo la certeza de su aplicación. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional Español en 1990. Si hemos definido el qué, también tiene un aspecto negativo, que es lo que no forma parte de la seguridad jurídica. Así, se señala por el Tribunal Constitucional ya en 1987, en una sentencia de 11 de junio, que el principio de seguridad jurídica no se infringe porque el legislador lleva a cabo modificaciones en las normas legales, porque el derecho no puede mantenerse inerme o inactivo ante la realidad social. Si la realidad social cambia, si se transforma la base de aquello sobre lo cual se está actuando jurídicamente, obviamente deberán cambiar también las normas. Y eso no implica, en principio, una vulneración de la seguridad jurídica en la medida en que sea previsible. Tampoco se vulnera la seguridad jurídica cuando se utilicen conceptos jurídicos indeterminados, siempre que sean indispensables para la regulación y siempre que sean interpretados adecuadamente de forma judicial, ni cuando se remite, en determinados supuestos, la norma a ordenaciones reglamentarias por la complejidad técnica que tiene el sector en el que se está trabajando. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 1998. Por otra parte, como principio general, la seguridad jurídica debe inspirar todas las ramas del ordenamiento, pero, sin embargo, en el ámbito tributario cobra una especial importancia por las razones distintas que ha señalado el Tribunal. Primero, porque es una obligación legal. No es una obligación que se adopta por el propio ciudadano a través de un contrato. Es algo que le viene impuesto y, por lo tanto, el ciudadano es un sujeto pasivo de esa norma. En segundo lugar, porque la normativa tributaria es muy amplia y cambia con mucha frecuencia y, por tanto, debe adaptarse a la situación económica, y eso exige efectivamente que en el ámbito tributario la seguridad jurídica se garantice de forma especial. Y tercero, porque la Administración tributaria, al crear relaciones jurídicas en masa, afectan a la totalidad del conjunto de los ciudadanos, no a personas individuales y concretas. Esta especial incidencia del derecho del principio de seguridad en el ámbito del derecho tributario se garantiza por la reserva de ley, que establece que solo la ley puede crear tributos y solo la ley puede establecer los elementos esenciales de esos tributos. Evidentemente, el principio de reserva de ley no se aplica con la misma importancia cuando hablamos de tributos, de impuestos propiamente, que cuando hablamos de tasas. Y al mismo tiempo también se establecen limitaciones para que se utilice en esta materia tributaria el decreto ley. Y así nosotros, el Tribunal Constitucional, de forma muy reciente, acaba de anular una regulación de un impuesto importante, el impuesto sobre sociedades, un impuesto que, con el impuesto del valor añadido y el impuesto sobre la renta, es el más importante de los que configuran el sistema impositivo español, precisamente en una sentencia del año 2024, del 18 de enero, porque esta regulación no se había hecho por ley, sino que se había hecho exclusivamente por decreto ley. También el principio de seguridad jurídica plantea problemas desde la perspectiva de la aplicación retroactiva. Y nosotros, el Tribunal, en una sentencia ya de 1987, estableció restricciones en el ámbito de la aplicación restrictiva de las sentencias constitucionales sobre normas tributarias, tanto si se aplican en supuestos que pueden resultar favorables al Estado como si se trata de supuestos favorables. Límites que siempre establecen, como según nuestra ley, que aquellas situaciones jurídicas consolidadas por sentencias judiciales firmes no pueden ser afectadas por la aplicación retroactiva,
pero que nosotros en algunas ocasiones hemos extendido también a supuestos en los que existiesen no sentencias judiciales firmes, pero sí resoluciones administrativas también firmes, como se ha hecho, por ejemplo, una sentencia reciente en materia del impuesto de plusvalía. También es importante, desde el punto de vista temporal, establecer en determinados impuestos incurren en retroactividad o no, y una sentencia reciente de noviembre del 2023, al analizar el impuesto sobre las grandes fortunas, consideró que habrá que distinguir en estos casos si se trata de un impuesto instantáneo o un impuesto periódico. Hemos hablado, por lo tanto, del qué es la seguridad jurídica, respondido a la pregunta qué es y qué no es, respondido a la pregunta de cuándo debe aplicarse la seguridad jurídica, y nos queda el cómo. Y en el cómo, pues, podemos hablar precisamente de estos supuestos en la que se trata de evitar, en todo caso, la retroactividad de las resoluciones. Regla que, como digo, puede jugar tanto a favor como en contra del contribuyente. Y termino ya. En definitiva, la lista de puntos de conexión entre la seguridad jurídica y los tributos podría dar lugar a gran número de reflexiones jurídicas que estoy seguro que van a tratar ustedes en los días que van a tener para referirse de forma amplia a todos los problemas que esto se plantea. Los acuerdos, digamos, en relación con el ámbito de la seguridad de los impuestos deben siempre estar inspirados por este principio de seguridad jurídica. Porque no hay un Estado de Derecho digno de ese nombre si no garantiza la seguridad jurídica en todo caso. Nuestra Constitución, en sus primeros artículos e incluso ya en su preámbulo, en el propio preámbulo de la Constitución, con palabras excelsas, nos dice que la Constitución precisamente busca la creación de un Estado de Derecho fundado en el imperio de la ley. El imperio de la ley, de una ley democráticamente aprobada e aplicada de manera imparcial e independiente, es precisamente la esencia de nuestra Constitución. Señoras y señores, estoy seguro de que el curso que en estos días van a poder disfrutar servirá de faro para poder enlazar todo el puzzle de las normas que afectan a la tributación. Por ello, les agradezco infinitamente la invitación cursada para realizar esta apertura desde la perspectiva del derecho español, desde la perspectiva del derecho europeo, que creo que también puede ser interesante para ustedes. Estimado presidente Barroso, me enorgullece haber compartido esta mesa con usted y será un honor reencontrarnos la próxima semana en su país, en Río de Janeiro, con motivo de la reunión entre los presidentes de los tribunales constitucionales de los países del G20, en que su tribunal actuará como anfitrión. Muchas gracias por su invitación, muchas gracias a todos por su atención e muito obrigado. Muchísimas gracias, señor presidente. Queridos compañeros de mesa, señor embajador de Brasil en el Reino de España, don Orlando Leite Ribeiro, señora presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, doña Victoria Ortega Benito, señor presidente del Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil, señor José Alberto Simonetti, y profesor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Lamentablemente nos ha tenido que abandonar el presidente del Tribunal Constitucional de España, el señor Cándido Conde Pumpido, señor presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, don Luis Eduardo Barroso. Quisiera saludar también al vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, querido José María Coello de Portugal. Gracias por estar aquí. A mi querido amigo, don Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio Oficial de la Abogacía de Madrid.
al director de la Escuela de Práctica Jurídica, el profesor José Manuel Almudiz, autoridades, ministros, ministras, directores, directoras, señoras y señores. Les tengo que confesar dos cosas. Lo primero, que no soy jurista, yo soy veterinario y por lo tanto estoy un poquito fuera de juego en este ambiente. Y dos, que no soy tan voluntarioso como el decano de la Facultad de Derecho y soy incapaz de dirigirme a ustedes como merecen en portugués o incluso en portuñol. Pero sí quisiera darles la bienvenida. Lo primero, agradecer que me hayan invitado, señor presidente, a presidir este acto, este entrañable acto, y darles la bienvenida, repito, a este Paraninfo, como ha mencionado el señor Conde Pumpido, este Paraninfo que representa, es testigo del pasado, del presente y seguramente es un actor fundamental del futuro de nuestra universidad, la Universidad Complutense de Madrid, y por lo tanto del país, de España, como mejor o principal universidad pública española. Yo estoy seguro, desde el punto de vista de la Universidad Complutense, en esta coorganización de este seminario tan importante, que todo ha sido profesional y muy eficaz, y estoy especialmente contento. Y sí quisiera darles la más cálida bienvenida española, madrileña y de la Complutense. Están ustedes en nuestro principal edificio y tenemos algunos históricos muy interesantes de nuestra universidad. Nuestra universidad no tuvo su sede inicial en Madrid, de hecho se fundó por el cardenal Cisneros en la antigua villa romana de Complutum, que hoy se denomina Alcalá de Henares, y de ahí el nombre de Complutense. Y el símbolo de un cisne, que como ustedes verán ahí, es un cisne, es por nuestro fundador, el cardenal Cisneros, que era el hombre más poderoso y rico de su época y desde luego más influyente. Les repito, están ustedes en la que es su casa, la principal universidad pública española, y de verdad que estoy especialmente contento de alojar, de ser sede de este seminario tan relevante y esperando, como ya se ha dicho, pasar a ser la sede permanente de estas acciones tan beneficiosas. Y sobre todo quiero dar la bienvenida a nuestros colegas, amigos, hermanos y hermanas brasileños y brasileñas, porque de verdad espero que estén disfrutando de estas jornadas. Y de verdad que quiero agradecer por la parte de la Complutense a la Escuela de Práctica Jurídica, que es una parte inseparable de la Facultad de Derecho, de nuestra querida Facultad de Derecho, y además estamos de enhorabuena porque el pasado ranking QS por materias se demostró por el posicionamiento del ranking que la Facultad de Derecho de nuestra universidad es la mejor facultad de España para estudiar Derecho y, desde luego, una de las mejores de Europa y, por lo tanto, del mundo. Así que gracias a todos ustedes, gracias a todos, gracias a todas. Espero que disfruten muchísimo de estas jornadas en Madrid. En Madrid, que sin duda es una de las ciudades más dinámicas, más vibrantes y pujantes de Europa y, por lo tanto, del mundo. Una ciudad bella, acogedora, con una actividad cultural impresionante y que espero que disfruten todos ustedes, aparte de estas jornadas donde se van a formar con unos ponentes de primer orden. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por su asistencia. Y ahora, ya concluyendo con este acto, vamos a tener un pequeño coffee break. Gracias.